Glória a Jesus. Aleluia. Parece que o frio segurou os irmãos em casa, né? Mas nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Em todas as nossas lutas, nós temos um companheiro fiel, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele está sempre conosco nas lutas, seja ela qual for. Ainda que a luta pareça grande, ainda que a luta pareça interminável, o Senhor está conosco e a vitória é nossa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor nunca deixa de nos escutar. Nunca deixa de nos escutar. Aleluia. Os irmãos podem acompanhar com palmas, por favor. Eu estava lutando, quase a desfalecer. Clamei por Jesus Cristo, Ele me socorreu. Recebi grande força, que do alto desceu. Eu clamei com fé e Satanás correu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. Hoje dou aleluia, glorifico ao Senhor por mais uma vitória que Ele me concedeu. Satanás vendo isto, muito se aborreceu, porque não teve vitórias e o vencedor fui eu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Ele correu, e o vencedor fui eu. Aleluia, glória a Deus. Somos vencedores no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Neilton. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Todo mundo sentadinho, bonitinho. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Olhando. Glória a Deus. Deixa só você selecionar um texto aqui. Ele não resistiu, o sangue de Jesus que sobre mim desceu. Gálatas 1, verso 12. Carta de Paulo aos irmãos que moravam na Galácia, não na Galáxia, mas na Galácia. Capítulo 1, verso 12. Então os irmãos vão achar que são os irmãos marcianos da galáxia, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Minha dicção hoje está muito boa, não? Mas eu vou fazer o possível para ficar entendido, amém? 1:12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. De novo, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
Senhor Jesus, conforme a tua infinita graça, a tua infinita misericórdia, pedimos ao Senhor que seja conosco, Pai. Senhor, nos dá, Senhor bendito, Deus, a tua misericórdia, Deus. Nos dá, Senhor bendito, a tua sabedoria para falar de ti somente. Nós te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Nós estamos falando há 2 semanas sobre a revelação geral, né? Falamos sobre a revelação geral de Deus para o mundo. O mundo conhece um Deus, mas isso não traz a salvação para eles, né? Isso pode ser talvez um precursor para a pregação do Evangelho, porque eles já creem na existência de um Deus único, né? Só esclarecer um pouquinho aqui para vocês. Eu já falei uma vez aqui, mas talvez tem gente que não ouviu, ainda não ficou esclarecido. Se você que sabe, por favor, você não tenha medo se você não souber, mas eu quero que você seja sincero comigo. Quem aqui crê que Alá é o mesmo Deus dos cristãos? Levanta a mão. Alá é o mesmo Deus dos cristãos. Quem sabe que Alá não é o mesmo Deus dos cristãos? Levanta a mão. Quem sabe? Ah, você sabe? Então tá bom. O que é Alá então? Bicho. Não, sem ser o bicho. Sem ser o bicho. O que é o Alá? A crença deles? É a lua. É a lua. É o Deus lua. Deve ser porque assim, Alá, daí mostrou a lua, né? Alá, a lua, é a lua. Daí eles então não vai nessa conversa se alguém te falar que um muçulmano é o mesmo cristão, é o mesmo Deus, que não tem isso não, tá? Não é o mesmo não, eles creem no Deus lua. Tá? É um Deus lua, não é o Deus do cristão não. Deus do cristão, Deus Todo-Poderoso. Oi? Por isso que tem o crescente, o símbolo de Deus é o crescente, que é Alá, e a estrelinha. A estrelinha é Maomé. A lua, o crescente é Alá, e a estrelinha é Maomé. Não há Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta, segundo eles. Por isso que tem a lua e a estrela, né? Por isso que tem isso. Então vamos lá então. Então, dentro disso, os homens torcem a sua crença, criam para si crenças, criam para si religiões, criam para si seitas, e por aí vão formando deuses conforme a sua própria experiência pessoal. Não a experiência bíblica, não a experiência de conhecimento, experiência racional promovida pela Bíblia. A Bíblia nos dá uma experiência racional de conhecermos Deus. Nos dá uma experiência concreta do conhecimento de Deus. Apesar de Deus ser invisível, ser intocável, mas a Bíblia nos dá uma experiência de conhecer a Deus testificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica em nós que nós conhecemos a Deus. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos salvos. Quem testifica em nós que nós somos salvos? Quem te garante que você é salvo? A certeza que só o Espírito Santo te dá. Não é porque o líder religioso falou, não é porque o líder te ensinou a fazer algumas práticas que vai ligar o botão da salvação. Não, o Espírito Santo testifica no seu coração que você é salvo. E também o mesmo Espírito Santo testifica no coração do homem que ele não é salvo. É o mesmo Espírito que convence o homem que ele não é salvo, que ele necessita de Cristo para ser salvo, porque a função dele é nos convencer da justiça, do pecado e do pecado, da justiça e do juízo. Então ele convence até aquele que se sente condenado, até aquele que abre a boca e fala assim: eu não sou salvo, estou indo para o inferno e eu quero ir para o inferno mesmo. É o Espírito Santo testificando nele que ele não é salvo e não há possibilidade de salvação para ele. Até as pessoas que reconhecem a sua condenação, é o Espírito Santo de Deus que faz isso com eles. Tudo é obra de Deus. Deus é quem faz essa obra. A obra de salvação, ela parte de Deus. Toda obra que concerne a salvação do homem vem de Deus. Deus é que abrange a humanidade debaixo da salvação e da condenação. Não é o homem que se autocondena, não é o homem que se autossalva. Não, é Deus que condena o homem e Deus que salva o homem. É Deus quem faz isso, porque afinal os destinos, tanto da condenação e da salvação, foram criados por Ele. Foram criados tudo por Ele. Ele criou o inferno e Ele criou o céu. Então quem manda para o inferno e manda para o céu é o próprio Deus. Não é o homem que escolhe o inferno. Não é o homem que começa a andar por si mesmo para o inferno. Não, Deus escolhe, o coloca ao caminho do inferno, porque Ele não quer, Ele rejeita o Senhor. Ah não, mas se ele se arrepender, se ele se arrepender, o arrependimento vem da parte de Deus, não é da parte dele. Não há ninguém que busque a Deus. Paulo escreve isso: não há ninguém que busque a Deus. Todos nós se tornamos malditos de uma vez só. Então Gálatas
1,12 que nós lemos, Paulo afirma o seguinte: não recebi nem aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Cristo. O que ele aprendeu pela revelação de Cristo? O que ele não buscou de homem? O que ele não buscou de nenhum homem, mas recebeu de Cristo? A revelação do Evangelho, a revelação de Deus para o homem, a revelação do Senhor absoluto sobre todo o universo para o homem. O homem só recebe a revelação essencial para a salvação através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, através do próprio Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, e todos eles concorrem para a salvação daquele que crê. Todos eles atuam para a salvação daquele que crê. Deus com o seu plano de salvação, Jesus Cristo enviado para nos salvar, e o Espírito Santo no convencimento. Então toda a Trindade age para a salvação do homem. Toda a Trindade age no coração daquele escolhido, eleito por Deus antes da fundação do mundo. Deus age a favor desses, dos seus escolhidos. Agora Paulo, quando fala isso, ele agora extrapola uma coisa. Então essa revelação que ele recebe, então, é uma revelação especial. Não é mais uma revelação geral, como todo homem conhece a Deus. Eu sei que tem Deus, eu tenho fé, não sei o que. Não é assim que você conversa com as pessoas falam que conhecem a Deus, as pessoas falam que creem em Deus, as pessoas falam que têm fé, mas no final levam uma vida desregrada, uma vida de não convertidos, a caminho do inferno. Vão para o inferno confessando que conhecem a Deus e têm fé em Deus. Não é assim que nós vemos? Então essa é a revelação geral, que não salva o homem, apenas o convence que há um Deus, apenas o convence que existe um Deus sobre todas as coisas, mas não concorre para a salvação dele. Quantos você conhece? Se você for agora subir o morro, se você subir no morro, for lá na boca de fumo, conversar com o dono do morro, ele vai falar que crê em Deus. Mas quantas mortes ele tem no lombo? Quantas mortes ele tem nas costas? Quantas coisas erradas ele já fez e continua fazendo? Mas fala que confia em Deus, tem fé em Deus e crê em Deus. Então você vê que não é uma crença, não é algo que transformou o coração dele. É uma crença, então podemos afirmar, que vem então uma crença que vem pelos olhos e pelos ouvidos. Não é uma fé que vem do coração. Não é uma fé agora que Deus opera através do Espírito Santo, nem em você e em mim, que é uma fé que age de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita em nosso coração. Então ele começa a agir de dentro para fora, nos transformando, nos dando então agora um novo nascimento. Mas esses que não o conhecem e não agem conforme um convertido, é apenas uma fé que ouviu falar e viu alguma coisa. Não é nada que transforma o coração dele, porque o coração dele continua podre, continua perverso, continua um ser caído rumo ao inferno, e à condenação pelo próprio Deus. Esse Deus que ele fala que tem fé, esse Deus que ele fala que o conhece, vai bater o martelo e vai lançá-lo no inferno. Então essa revelação geral não salva o homem. Então a revelação especial que Paulo fala: eu recebi uma revelação de Jesus Cristo. Para o judeu falar que recebeu uma revelação de Jesus Cristo, Paulo era judeu e era fariseu. Nós conhecemos os fariseus pelos evangelhos. Os fariseus eram aqueles que zelavam pela lei e pelas tradições. Paulo era fariseu. De repente, ele começa a ver então Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador. Farisaicamente era impossível ele crer. Ele estudava a palavra, ele devia, então todo fariseu devia ter se convertido, porque o fariseu e o doutor da lei conhecia a Bíblia. Então, vendo Jesus e os sinais os sinais que Jesus operava, vendo o que ele ensinava, era para os fariseus terem se convertido. Apenas pela citação de Jesus de algumas promessas, algumas profecias que se cumpriram em Cristo, eram para o fariseu crer em Cristo e recebê-lo como Messias. Mas por que eles não receberam como Messias? Porque não receberam a revelação de Jesus Cristo. Não receberam o Espírito dos profetas, que é o próprio Espírito de Cristo. Quando Isaías abria a boca e falava assim diz o Senhor, quando Oséias falava, quando Amós falava, quando Elias falava assim diz o Senhor, é o próprio Espírito de Cristo, que é o Espírito da profecia que está lá em Pedro, que falava na boca deles. O próprio Espírito de Cristo falava na boca dos profetas, que é o Espírito Santo, que Paulo também chama de Espírito de Cristo. Então quando o fariseu não reconhecia, é porque ele não tinha então o espírito da profecia, da genuína profecia, que é a palavra de Deus. Eles conheciam então apenas a lei, como catedraticamente, como na faculdade. Se estudar a Bíblia convertesse, apenas estudar a Bíblia convertesse, todo padre seria convertido. Todo padre, quando saísse do seminário, seria convertido. Seria exemplo para a sociedade
de convertidos, todos os pastores que saíssem do Isabella Hendricks, da FAT, né, outras faculdades teológicas por aí, sairia convertido. ITQ, Mackenzie, em São Paulo, sairia convertido, sairiam pastores, homens de Deus. Mas a simples leitura, aprofundamento do conhecimento bíblico não converte. Precisa da ação do Espírito Santo. Precisa da ação de Deus em você. E Deus não se comunica de formas ininteligíveis. Ele sempre comunicou com o homem de forma que o homem entendesse, que o homem visse, que o homem ouvisse, que o homem sentisse, até medo. Ele comunicou até através do medo. Essa semana nós estudamos, né, sobre Moisés, que ele sobe o Monte Sinai. Estava tão horroroso a coisa. Era trovão, era trombeta, o monte tremia e fumegava, saía fumaça, que Moisés falou: até eu estou com medo. Moisés falou: até eu estou com medo. E Deus falou: não pode subir, você não vai morrer não. Quem já esteve perto de um vulcão aqui? Nenhum de nós, né? Quem já esteve perto de um fogo grande? Quem já ajudou a apagar incêndio, ou menos num carro aqui? Numa casa, ninguém? Nem pasto? O calor é muito forte, o fogo está lá naquela televisão, eu estou aqui, vocês não aguentam ficar aqui, ó, por causa do calor. É muito fogo, é muito calor. Agora imagina um monte inteiro saindo fumaça, e tremendo, e Deus falando assim: vai subir, vem aqui que eu estou aqui em cima. Eu não ia não, rapaz. Não, tchau, um abraço, me mata antes, né? Nem de costas eu subo. Não vou subir, eu já não gosto de lugar alto. Eu subi no monte tremendo e fumegando, não vou não. E ainda relâmpago. As pernas não obedecem não, meu filho. As pernas não, e eu tenho que usar fralda, porque o trem é feio, né? Então vamos lá então. Dentro da história do cristianismo, nós vemos as revelações de Deus. Nós vemos as religiões tomarem, agora as religiões querem ser boca de Deus. Igreja Católica, quando os papas sobem ao poder, eles se tornam agora Deus. Não vão antes disso. Os imperadores querem se tornar Deus. Os imperadores mandam criar estátuas para serem adorados. Nós vemos isso em quem? Nabucodonosor. Vai criar estátua porque eu agora sou Deus. E o mesmo comportamento em todas as culturas nós vemos isso. Na egípcia, na babilônica, na chinesa, dos imperadores se acharem Deus. Porque o poder sobe à mente do homem. O poder de dominar pessoas, de ter pessoas debaixo do seu comando, isso faz um mal tão grande ao líder, que ele se acha o próprio Deus. Nabucodonosor fez isso, mandou que criou a estátua e mandou que se adorasse a estátua, né? Quando ao sonir da trombeta, o povo todo tinha que dobrar e adorar a estátua. A estátua de quem? Era de um deus, era de um bicho? Era de quem a estátua? Dele próprio. Seria a mesma coisa se nosso prefeito, por exemplo, Márcio Lacerda, pusesse uma estátua dele sem mandar adorar. Ele em vida mandasse botar uma estátua dele no lugar do pirulito da Praça 7. É ridículo, né? Todo mundo ia falar o quê? Ele está cheio de orgulho, cheio de si. Não é assim? Se achando. Botou uma estátua na Praça 7 e olha que ele nem ia mandar adorar. Agora, quando ele faz isso, além de afrontar o homem, ele afronta Deus. Ele está afrontando o próprio Deus. Aí ele manda na Sadraque, Mesaque e Abednego adorar. Eles não adoram, acontece com eles. São lançados na fornalha ardente. Ali eles não morrem. E Nabucodonosor reconhece o quê? Que Deus é o Senhor Deus. Por quê? Como ele consegue então perceber isso? O Espírito Santo não atuava nele, porque o Espírito Santo, lá no Velho Testamento, atuava nos homens através da profecia. Nabucodonosor ele não profetizou. Então o Espírito Santo não veio nele. Ele se converteu ao Deus de Israel. Por quê? Ele se converteu porque ele viu o quarto homem da fornalha e viu o sinal que os caras que estavam lá dentro, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram vivos da fornalha. Foi um sinal espantoso. Ele viu e reconheceu a Deus. Mas Nabucodonosor se converteu? Não se converteu, porque mais tarde ele também, na sua megalomania, ele manda escrever em todos os tijolos das ruas da Babilônia: Nabucodonosor, o rei, sou eu.
E aí ele olha de manhã, olha a cidade que eu construí, todo orgulhoso. O que Deus faz com ele? O abate, faz ele andar de quarto, crescer pelo, crescer unha e comer mato igual boi. Está vendo como essa conversão ela não é profunda? Aí depois, até ele que ele levante os olhos e reconheça a Deus como o Senhor, Deus o coloca de pé de novo. E aí é uma história, então, que nos mostra a dura serviço do homem. Agora, o interessante é que as histórias de milagres, as histórias de sinais e prodígios na Bíblia, repara para você ver, é contado como história mesmo, tem a sequência. No meio de uma história, Deus entra no meio e faz um grande milagre. O povo de Israel no Egito, e estavam lá, e Moisés com o povo, chegou na beira do deserto, nós vamos morrer, aí Deus fala, coloca o cajado, bate, e soprou um vento, não, coloca cajado não, isso é na novela, e sopra um vento oriental e tal, o que faz? Simples assim, abre o mar vermelho. Na literatura da palavra, você não vê nenhuma preparação, apenas fala, o povo vai passar a pé seco, e o vento vem e abre o mar. A gente lendo assim, é uma coisa simples, mas foi grandioso. Então você vê que dentro do contexto da palavra, os milagres de Deus são inseridos dentro da história de um povo, dentro da história dos hebreus. Agora imagina você então, os hebreus contando essas histórias para os filhos, contavam como coisa corriqueira. O nosso Deus fez isso. Os meninos deviam, mas será possível acontecer isso mesmo? Então, assim como você conta a história dos seus antepassados, do seu avô, do seu bisavô, né, que ele foi lá no mato, pegou uma onça à unha, amarrou ela, trouxe nas costas, né? Você conta a história que vocês vão falar, a gente conta a história, eles contavam essas histórias, mas agora o personagem era o próprio Deus. Mas não era uma história tipo os Krishna, os hindus, né? Que tinham um ser de azul, de não sei quantos braços, que andavam num porco e andavam num boi, né? Sentado num boi e tal coisa. Não tem um personagem palpável. Não desce um Deus. Não desce um Deus de 6 braços. Não desce uma entidade que bota o pé no mar vermelho, chuta a água abre. Não, ele vai usar um vento. Coisa corriqueira que todos nós conhecemos vento. Usa um vento e abre o mar vermelho. Então os milagres de Deus é a ação sobrenatural, até mesmo dos poderes da natureza comandados por Deus. Então são sinais que não são aquelas coisas explosivas. Explosivas eu falo assim, desce um ser e todo mundo viu, e os egípcios viram aquele monstro andando. Então, não, os egípcios viram que o aparelho de fogo e não tiveram medo. Olha para você ver como são ordinários. A palavra diz que Deus colocou um aparelho de fogo entre eles e o povo de Israel. Os egípcios querendo ir, mas tinham uma muralha de fogo. Quando o fogo abaixa, eles veem os hebreus indo embora pelo mar, eles vão atrás. Não tiveram medo. Por que eles não tiveram medo? Por que não tiveram medo? Porque eles não conheciam a Deus. Não sabiam que Deus que eles estavam mexendo. Eles conheciam outros deuses. Amon-Ra, conheciam Osíris. Nunca haviam visto a manifestação de um Deus assim. E como Faraó para eles era Deus, eles pensavam, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus está aqui conosco. Vai nos livrar disso. Se o Deus dos hebreus, que deve ser Moisés, fez isso para eles, o nosso Deus Faraó não vai nos deixar morrer e nós vamos pegar esse povo, porque nós somos uma nação. Naquela época, Mênfis, a cidade de Mênfis, no Egito, tinham 6 milhões de pessoas, quase o tamanho de Belo Horizonte. A gente acha que naquela época era só pequenininho, não. A cidade tinha 6 milhões de habitantes. Era uma cidade grande. E Faraó reinava sobre aquilo tudo como um Deus. Aonde ele ia, ele é reconhecido como Deus. Então os egípcios pensam, o nosso Deus está conosco. Mas o que acontece? Todo mundo vai embora. Morre todo mundo. Não, apesar de verem sinais, não reconheceram Deus. Apesar de verem sinais, não perceberam a onipotência do único Deus. Falaram, não, esse Deus, perto do nosso Deus é fichinha. O Deus deles pode ser invisível, mas o nosso é visível. E o nosso tem uma dinastia de muitos anos. Nós não fomos exterminados como os outros povos, porque nós somos os egípcios, temos os nossos deuses. E o nosso Deus é vivo, palpável.
Dentro desse mesmo contexto, nós vemos Baal, Elias, os profetas de Baal, não é isso? Baal tinha uma representatividade de uma estátua. Baal, que seria o próprio Satanás, o próprio Satangos. O próprio demônio estava lá, e eles achavam que eles podiam derrotar o Deus de Israel, porque eles conseguiam seduzir as pessoas para o culto de Baal. Seduziram o povo de Israel a cultuar outros deuses. Então, por que que eles conseguiram seduzir o povo de Israel para cultuar outros deuses? Porque o povo de Israel agora já era propenso às coisas visuais, às representatividades, a imagens. Nós vemos as gerações vão mudando. Então os filhos iam nascendo, a força daquilo que os pais viram, quando os pais contavam, já não era a mesma do que os pais foram convencidos da existência de Deus. Quando contavam para os filhos e para os netos, aquilo ia perdendo a força, porque os netos queriam ver igual, os netos queriam ver as mesmas manifestações, e não viam, então ia atrás de qualquer culto, conseguiram seduzir. Mas aí vem quem? Vem Elias, desafia todo mundo, desafia o profeta de Baal, constrói lá, me ajuda na história que não vou abrir a Bíblia para contar não, que é rapidinho. Manda construir um altar com pedra, coloca lá o sacrifício com lenha, e fala: o primeiro Deus que responder com fogo, lá o de Baal e o de Deus, o primeiro Deus que responder com fogo, esse é Deus. Você acha que todo mundo que foi ali, os israelitas que foram ali, eles foram para honrar a Deus? Eles foram para decidir em qual Deus eles iam crer. Iam decidir em qual Deus iam crer. Com um profeta. Eles viram: vamos ver mesmo, vamos tirar tema aqui agora. Por quê? Porque eles tinham dúvida no coração. Tinham dúvida no coração. Eles não foram lá como torcida organizada do Elias Futebol Clube. Não foram. Deve ter ido para o Baal Futebol Clube. Porque Elias fala: vocês vão ver agora que o nosso Deus é Deus e Baal não é nada. Aí o sacerdote dança, pula, grita, né? Faz igual o show da Xuxa. Se feriam, estiletavam para chamar a entidade. E Elias ria da cara deles. Quem sabe seu Deus está viajando, está dormindo. Quem sabe ele está fazendo algum negócio importante. Mas quando Elias clama, o que Deus faz? Não, e pior ainda, Elias fala assim: não é só responder com fogo não. Pôr fogo em lenha é fácil. Então joga aí os litros de água aí, uns 300 litros, não sei, né? Faz um rego em volta, que não é um reguinho não, faz um buraco, uma vala em volta, e mandou jogar água em cima do cabrito, da lenha, do negócio, encheu tudo, até a vala ficou cheia de água. É interessante falar 3 vezes, né? Porque encheu a primeira vez, a terra deve ter absorvido de novo, até ficar tudo bem molhado. E aí Deus manda fogo, consome o cabrito, a lenha, até as pedras são calcinadas. Sabe cimento? Cimento é feito com pedra calcinada. O cimento é muito seco, né? Porque eles queimam a pedra até a pedra virar pó. Então eu creio que fez isso. Ele consome as pedras e seca a água que está no rego. Aí o povo israelita: é Copa do Mundo agora, vamos torcer para Elias. E matam os profetas de Baal. Matam todos. E começam a falar: só o Senhor é Deus. Por quê? Porque o homem é de duro coração, dura serviço. Sabiam que tinha Deus, sabiam de tudo das histórias, mas são homens que não eram homens não convertidos. Quando Paulo recebia a revelação do Evangelho, ele traz agora para nós o seguinte: agora estamos dentro de uma era da graça, em que o próprio Jesus Cristo promete o Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado agora para os homens. Não precisa mais ter Baal Futebol Clube ou Deus Futebol Clube para desafios, para provar quem é Deus. Não se prova mais quem é Deus, não se fazem mais enquetes entre Deus e o diabo. Agora nós somos convencidos contra a nossa própria vontade, porque ainda se você não quiser crer em Deus e Ele quiser te chamar, te escolher, Ele entra no seu coração. Não tem isso, você abrir a porta para Ele, não, Ele entra lá.
A graça irresistível te pega, te manieta, te amarra de pé e mão e te traz prisioneiro de Cristo. Agora é diferente agora. Agora não precisa mais ter esse show para convencer. Não precisa mais ter essas alegorias de descer fogo do céu, porque o anticristo vai fazer isso. Lá na Bíblia, Apocalipse fala que o anticristo vai fazer descer fogo do céu, vai fazer sinais e prodígios para convencer aqueles que não têm o Espírito Santo, convencer aqueles que não se apoiam na verdade, mas se apoiam em líderes e mitos, conhecem a Deus, mas quando aparece alguém fazendo sinais e prodígios, são seduzidos pela sua vã concupiscência, pelo seu pendor, pelo seu amor pelas coisas, pelo seu amor a este mundo material. Porque quando Deus desce e começa a fazer sinais no mundo material, é para te convencer, porque já não tem mais onde. Não tinha onde. Quando Jesus vem agora, o modo de convencer é pela palavra, pelo ouvir o Evangelho e pelo convencimento do Espírito Santo. É muito diferente agora. Nós não temos Elias para desafiar demônios, não existe mais isso. E você fala assim: agora eu vou desafiar os demônios. Você não desafia demônio. Os demônios olham para você e sabem que você é de Deus, e aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Estou falando de crente convertido. Crente convertido. Você não é agente de Deus. Você não é agente de Deus para entrar no inferno e derrotar demônio. Eles já são derrotados. O pastor que fala isso, que vai derrotar demônios, derrotar principados, ele está conversando goma, está mascando chiclete, porque todos já foram derrotados. O demônio que precisa ser derrotado agora é o orgulho humano, os demônios a serem derrotados é o próprio homem. Mas isso, quem derrota é só o Espírito Santo de Deus. A função é esclarecer através da palavra. A função é abrir a palavra e lançar a palavra para os povos, lançar a rede. Quem manda os peixes é o próprio Deus. É uma dificuldade tremenda hoje em dia de se expor o Evangelho do jeito que ele é. Mas vamos mais. Então vamos lá. Dentro da revelação, comecei lá dos imperadores, vieram os papas, falaram que tudo agora que Deus revelava para eles era lei, ex cátedra, isso não está na palavra, não está nos livros. O Papa falava, se eu falar alguma coisa que não está nos livros, é Deus falando através de mim. Nós vemos agora homens convencidos, imperadores agora se convertem agora em líderes religiosos, são os papas agora. E aí começa aquela briga de poder, aí começa a igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, cada um com o seu papa, cada um com o seu líder, e cada um falando a sua verdade. Verdades essas que, se foram colocadas à luz da Bíblia, não passam. Se foram colocadas debaixo da revelação da Bíblia, essas palavras são eliminadas porque só tem conhecimento humano, ou satânico, não é conhecimento bíblico. E aí nós vemos também outras seitas, nós vemos dentro das seitas, ou ela tem uma pessoa que é encarregada de trazer uma nova revelação, ou tem uma organização que é encarregada agora de trazer uma nova revelação, como a Sociedade Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová, que falam que agora a Bíblia, essas seitas também pregam o seguinte: ou a Bíblia não é completa, ou a Bíblia tem que sofrer agora livros para completá-la, ou uma nova tradução, como os Testemunhos de Jeová fazem agora uma nova tradução da Bíblia, ou cria-se outra Bíblia, como os Mormons, ou se faz adendos à Bíblia, como os livros de Ellen White. Sempre vai somar alguma coisa, subtrai da Bíblia, soma mais livros, divide as pessoas e multiplica a iniquidade. Essas são as seitas. Multiplica-se a confusão. Então toda revelação, toda seita, ela quer fazer isso. Com isso, há o domínio das pessoas. Dominando-se as pessoas, aquele que domina as pessoas se enche de si. E agora ele quer se tornar um Deus. Agora ele é o próprio Deus da seita. Conversa com o Mormon acerca de Joseph Smith. Joseph Smith não é? Joseph Smith, dos Mormons. Para eles é Deus. Conversa com o Adventista sobre Ellen White. É Deus para eles. Conversa com o Testemunho de Jeová sobre Russell. Para eles é Deus. Conversa com algumas igrejas heréticas sobre o líder da igreja. Para eles é Deus. Conversa com um cristão
sobre o líder dele, ele vai te falar que o líder dele é Jesus Cristo. E esse é Deus. Esse pode afirmar que é Deus. O cristão fala, meu líder é o Senhor Jesus. E só ele pode bater no peito e falar que ele é Deus. A diferença disso tudo é que esses que fazem e agem assim, não têm a revelação do Espírito Santo, a revelação de Deus. São homens que buscam para si mesmo poder. São homens que buscam para si mesmo poder, e a maioria deles sabem que não são salvos. A maioria deles tem consciência de que não são salvos. Os espíritas, conforme a revelação dos espíritos, é o próprio Deus falando para eles. Aquele espírito Emmanuel, do Chico Xavier, para ele, as revelações de Emmanuel estão superiores à Bíblia. Dentro da Umbanda, os que os orixás falam, estão acima da Bíblia. Então todos colocam acima da Bíblia. Quando você se submete à Bíblia, se submete à palavra de Deus e a sua revelação fechada, fechou a revelação. Jesus, os profetas, Jesus, depois os apóstolos, cessou nos apóstolos, cessou a revelação nos apóstolos. Os profetas profetizavam acerca de Cristo. Vem Cristo e confirma o que os profetas falavam sobre ele. E vem agora com um novo ensino, alinhado com o Velho Testamento, alinhado com a palavra, sem negar o Velho, sem negar a história dos hebreus, sem negar, mas agora ele acrescenta agora a teologia da graça, do alcance aos povos, e pega os 12 e envia os 12, agora são discípulos de Cristo, os 12, contato direto com Cristo. Esses 12 formam igrejas e acabou o apostolado aí. Apóstolo é só quem é imediatamente enviado pelo próprio Cristo. Não há mais apóstolos modernos. Há agora pastores, líderes, evangelistas, mestres, mas apóstolos cessaram. Cessou o ministério apostólico. Quando um quer ser apóstolo, pode escrever, pode observar, todo novo apóstolo que se intitula apóstolo hoje, todos eles são heréticos. Todos, não escapa um. Por que então não estão firmes no fundamento dos apóstolos, como Pedro escreve? Por que Pedro escreve que tem que ser no fundamento dos apóstolos? Porque nenhum deles que se diz apóstolo hoje estão no fundamento dos apóstolos e se desviam dele. Porque não são apóstolos. Eles não queriam, os apóstolos não queriam aceitar Paulo como apóstolo, porque Paulo não era convertido, por Jesus estava andando em carne. Isso, eles não queriam aceitar Paulo, porque Paulo não estava andando com eles lá, com os 12. Isso, até que Paulo fala assim, não, peraí, eu conhecia Cristo, mas depois de ressuscitado, ele veio até mim, e me pegou e me arrebatou, eu fui ter com ele lá. Por isso que ele fala, eu recebi a revelação do próprio Cristo. Não foram nem vocês que me ensinaram, Pedro, Tiago, não foram vocês não, o próprio Cristo me ensinou. Aí eles acolhem Paulo, porque Paulo, aí eles veem agora então a ação de Deus na vida de Paulo. De qualquer modo, essas seitas mudam a mensagem da Bíblia ao introduzir novas doutrinas e novas revelações. E agora vamos para o meio agora do nosso, que nós conhecemos, o meio evangélico. No meio evangélico há revelações extra-bíblicas. Muita coisa extra-bíblica. Muita coisa do eu acho. Não é revelação de Deus tudo aquilo que contradiz a sua palavra. Não vem de Deus, vem do coração caído do homem. E Paulo chama isso de doutrina de demônios. Doutrina de demônios, a mesma essência dos demônios. Tudo que se prega e contradiz a Bíblia é doutrina de demônio. Pode vir do líder de uma igreja de 200 mil pessoas. Se ele prega alguma coisa negando a Bíblia, é doutrina de demônio. Deus não tem compromisso com a quantidade de pessoas que são lideradas pelo líder. Muito pelo contrário, ele mata Moisés. Sobe aqui, Moisés, que você vai morrer. Deus podia ter quebrado o galo de Moisés e deixado ele entrar na terra prometida, não podia? Afinal, ele liderou
6 milhões de pessoas, não sei quantos milhões de pessoas. Ele liderou, ele foi lá, peitou Faraó, peitou todo mundo, foi lá no Mar Vermelho, participou daquilo tudo, no Maná, e papapá, não é? Aí quando ele fere a rocha 2 vezes, Deus podia ter relevado aquilo. Mas o que Deus fala com ele? Você vai ver a terra, mas não vai entrar. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele não levou em conta os atos passados de Moisés. Ele podia falar, não, Moisés, porque você estava lá no Mar Vermelho, eu vou deixar você entrar na terra. Que é isso, rapaz? Você vai andar isso tudo aí, não vai entrar na terra? Você passou esse perrengue todo aí, e não vai entrar na terra? Mas o que Deus fala com ele? Sobe aqui no monte, vou te mostrar a terra, e aqui você vai morrer. Ele sobe lá em cima, vê a terra, viu com o olho e lambeu com a testa. Agora vem esses camaradas falando, eu penso assim, e se eu tiver errado, eu resolvo com Deus, como se ele tivesse poder de negociação com Deus, como se ele sentasse na mesa com Deus e colocasse as cartas na mesa e ele que mandasse em Deus. Isso é um pastor falando a respeito do aborto, falando que apoia o aborto e que se ele tiver errado, depois ele vê com Deus. Realmente ele vai ver com Deus mesmo aí, né? Vou amarrar você aqui, que tim, tufo, né? Por quê? Porque é líder. Pois tem líder aí falando com ovelha mata. Eu não creio que nem ele é ovelha, nem o líder é ovelha, nem a ovelha. Que não é, certas coisas não é pecado a ovelha fazer, não, porque ele tem muitos anos já de frente, já pregou muito. Não precisa mais. Qual pecado? Então, quem tem essa revelação básica do homem, básica de Deus, revelação básica de Deus que não é suficiente para a salvação, vai atrás dessas coisas, vai atrás de líderes que se dizem os enviados de Deus, boca de Deus, profeta de Deus. Saiu na OLX anteontem um anúncio de um pastor daqui do bairro Teixeira Dias se oferecendo para pastor auxiliar, que diz ele que ele é profeta, é conferencista e ele faz com qualquer igreja crescer, né? Está lá no OLX com o WhatsApp dele. Vou mandar segunda-feira um WhatsApp para ele, Teixeira Dias, perguntando para ele de onde ele tirou isso. Está aqui Teixeira Dias, botou no OLX: ofereço-me para pastorear a igreja ou ser auxiliar. Ele quer emprego, né? Ele precisa de um salário, né? É terrível isso. O cara está falando que agora ele sabe, e sabe como crescer as igrejas, né? Esse cara aí, eu vou te falar, pertinho de nós aqui. Pois é, ué. E essas revelações, isso que se fala, isso que se coloca, se apresenta esse Deus, racionalmente, é entendido como Deus. Os hebreus, quando viram Baal, eles acreditavam que era Baal racionalmente, eles não tinham dúvida. Baal é Deus. Quem crê em Maria, ele acredita que Maria é a mãe de Deus. Acredita que Maria é a mãe de Deus, que Maria tem poder para salvar. Eles acreditam no santo da igreja católica. Quem acredita no santo da igreja católica, no santo São Sebastião, ele crê mesmo no Tadeu racionalmente. Ele acredita naquilo. Ele acredita naquilo, que aquilo vai salvar, aquilo vai ajudar ele. Mas ele está crendo no ídolo, que segundo Paulo, tem demônio atrás desse ídolo. Paulo escreve que atrás de cada imagem tem demônio. Então, quando você pega alguém que crê num líder religioso, ele acredita piamente mesmo, racionalmente, que aquele líder é que tem poder, aquele líder é que é o cara que conhece tudo. Você conhece um cara, você pega um cara de um terreiro de Umbanda, ele vai falar que o pai de santo é o cara bom. Pode ser o maior pilantra que existe, pode ser homossexual e tudo, não tem problema, ele é para lá, ele é boca de Deus para mim. E ai de você falar mal dele. Então a revelação especial de Cristo, ela entra naquela palavra que para a liberdade de Cristo vos chamou, não vos façais escravos de homem. Ele te liberta da adoração dos homens.
além de salvar você, racionalmente você começa a pensar o contrário. Só há um intercessor entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Conscientemente você passa a crer em Cristo com toda a suficiência para a sua salvação. Não é apenas uma crença de ouvir falar, mas agora é uma experiência pessoal com Cristo. Ele muda a sua forma de pensar. Você que não cria em Cristo, quando você crê em Cristo, você crê absolutamente na sua salvação através dele. Quando você se converte, você sabe que você não precisa acrescentar nada à sua salvação. Se você pensa que tem que acrescentar alguma coisa para ser salvo, você não é convertido ainda. Você não conheceu Cristo. Porque a mudança de coração, que nós estudamos lá atrás, ele muda o seu coração de tal forma que os seus ímpetos agora são transformados. A sua confiança agora é transformada. Não é pelo treino, não é pela memória muscular. Igual quando você aprende a dirigir, você não precisa olhar para essa marcha. Você precisa ficar olhando para a alavanca. Quando você toca violão, cadê o Rafael? Toca teclado, você precisa ficar olhando. O dedinho aqui no dó, isso aqui vai no mi, isso aqui. Você precisa ficar olhando automaticamente. Por quê? Não é isso, a conversão não é automática. Não é porque você crê em Cristo, porque você foi ensinado a crer em Cristo. Não, é porque Ele te fez crer nele. Não foi porque o pastor te ensinou a orar. Não foi porque o pastor te ensinou sobre Cristo. Não, é porque o Espírito Santo entrou em você e te colocou na direção de Cristo. Virou o seu rosto para o sol da justiça. E agora você se banha nele e acha agora o calor de Cristo em você. Não é porque você acostumou com Cristo. Não, é porque você agora pertence a Ele. Não é porque você só quer pensar em Cristo com a sua força. Não, é porque você pensa nas coisas do alto, porque o Espírito Santo faz isso em você. Essa é a revelação especial de que Paulo fala. Paulo cria piamente, porque ele matava por causa disso, ele prendia por causa disso, que o caminho que ele seguia era certo. Ele sendo judeu e fariseu, ele falava, eu estou certo em matar, em prender os cristãos. Quando ele tromba com Cristo, tudo que ele sabia é anulado. Ele fala, tomei tudo que eu sabia como lixo, escória, fezes, pelo encontro com Cristo. Agora você aprende, imagina Paulo aprendendo tudo, quando Jesus Cristo mostra o seu rosto para ele, ele fica cego. Ele ficando cego, ele não leu. Cego, então, ele não leu as Escrituras. Ele ficou 3 dias cego, né? Dentro de um quarto. Ninguém foi lá pregar para ele. Fala que ele ficou no quarto. Aí Deus incomoda Ananias, né? Incomoda lá, vai lá orar para Saulo. Ananias sabia que era Saulo. Falei, não, que é isso? Vou orar para esse cara, não. Não é o Ananias mesmo, Ananias Safira, não. Ananias Safira, não. Não vou orar, não, hein? Ele vai me prender. Não deve ser Deus, deve ser o diabo falando comigo. O Del, ai. Imagina, o cara matava cristão. Deus fala para você ir lá orar para ele. Vai ser a última oração. Vim cá orar para Saulo, o Senhor recebe o Espírito. Puf, acabou. Então ele chega lá, aí ele ora para Paulo. As escamas caem dos olhos. Paulo estava convertido. Ele ficou 3 dias cego. Ele não leu, ele não ouviu ninguém pregando para ele. Quem converteu Paulo então? Quem mudou a essência de Paulo? Quem mudou o coração de Paulo? A ação do Espírito Santo nesses dias, ou talvez só do impacto dele ver Cristo, entrou nele a consciência da dependência de Jesus Cristo para a vida dele. E ele toma tudo aquilo que ele aprendeu, ele fala, tudo que eu aprendi, falando que o Messias virá, não, ele já veio, o nome dele é Jesus Cristo. A revelação ela entra como uma bomba no coração de Paulo. O mundo todo anda na certeza de que conhece a Deus, na certeza da sua fé, na certeza da sua crença, da sua seita. Todos andam na certeza da sua seita. Qualquer um que você conversar vai falar que a seita dele é uma beleza, onde ele está é muito bom, e vai querer te mostrar sinais, ou da prosperidade, ou do abandono de vícios, ou da cura de doenças, ou de graças alcançadas, ou da sabedoria expressa no seu líder, igual um rapaz pregando para mim sobre o espiritismo, falando comigo que quando Divaldo Franco fala, você vê o homem mais sábio do mundo. Divaldo Franco é o cara muito sábio.
quer mostrar a sabedoria dos seus líderes. Mas quando você se resigna para a palavra, você vê isso tudo em uma pessoa só, Jesus Cristo. E você vê que todos os sinais não interessam se você tem Ele. Se os sinais estão apontando para Ele, glória a Deus. Se não estão apontando, eu desprezo todos. Se os sinais que eu vejo não apontam para Cristo, mas apontam para homens, tem de ser desprezado esses sinais. Se todo milagre que acontece em um lugar, se não aponta para a pessoa de Jesus Cristo, estamos falando de pessoa, estamos apontando para alguém. Se o líder tem vergonha de falar o nome de Jesus Cristo, que seja anátema. Isso eu falo com temor e tremor. Se o pastor prega o culto todo e não fala o nome de Jesus Cristo, esse nome mesmo, Jesus Cristo ou Jesus, se você passa um culto inteiro sem ouvir o nome de Jesus Cristo dentro de uma igreja que se diz cristã, alguma coisa está errada. Alguma coisa, ou tudo está errado. Se fala o homem de Nazaré, se coloca-se apelidos em Cristo, para não falar diretamente de Jesus Cristo, porque a igreja é a noiva de quem? Como nós nos envergonharemos de falar sobre Cristo? Alguma coisa está errada. Então, se acontece algum sinal lá, vai sempre apontar para o líder, para a denominação e nunca para Jesus Cristo. Isso é muito perigoso, muito sutil. Isso é muito sutil. Mas as pessoas vão racionalmente, porque eles veem um contexto, veem os sinais e falam, é aqui mesmo. Mas quando você conversa com elas, elas morrem de medo da vida além. Não sabem o que reserva a vida. Não sabem o que tem depois da morte. E a função de nós estarmos aqui na terra, a função de nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus, não é para vencermos demônios. Não é para sairmos daqui e ficar dando chute no ar vencendo demônio. A razão de estarmos aqui é para aprender sobre Cristo, sobre a vida e sobre a morte. Essa é a função da igreja. Não se diz o outro assunto, a não ser o Evangelho. E o Evangelho é cheiro de vida para uns e para outros é cheiro de... Paulo fala isso. Vamos lá. Paulo fala lá em Coríntios, né? Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, Somos os mais miseráveis. miseráveis de todos. Estão esperando em Cristo só Sim. resolver a coisa. Encerrando, nós cristãos, nós sabemos que Deus se comunica racionalmente com os seres humanos. Deus não, nunca aqui na palavra, nunca na palavra aqui, você pode olhar tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, você vai ver anjos de Deus descendo, falando aos homens com língua inteligível. O anjo chega e fala inteligivelmente na língua daquele que está ouvindo. Ele não chega falando outra língua, na língua dos anjos, ele chega falando na língua do homem. Os sinais são inconfundíveis também quando Deus os faz. Coluna de fogo, consumiu o holocausto, pedra, tudo, todo mundo viu. Então Deus comunica racionalmente. Jesus ensinando o Sermão do Monte. Jesus falou coisa inteligível, ele foi claro nas suas palavras. Em tudo que ele ensinava, ele era claro. Então Deus se comunica com o homem claramente. Claro, para não deixar dúvida. Deus não usa uma pessoa na sua casa é contra você. Quem faz isso é um bandista. Na sua família tem uma pessoa que não gosta de você, está fazendo trabalho contra você. No centro espírita você vai ouvir isso. Não, pois é, no centro espírita começa aí, você traz para a igreja evangélica. Depois das 5 facadas na sogra, e aí? É sério, você não sabe com que você está mexendo, rapaz. Você não sabe com que você está falando essas coisas, a mulher já é meio louca. A sua sogra fez um trabalho para você, chega lá e dá 5 facadas na sogra, e aí?
É uma irresponsabilidade. Então, ó, Deus fez isso usando profetas, eventos históricos, a abertura do Mar Vermelho, praga do Egito. Todo mundo entendeu o que Deus queria falar. Quando a terra abre, engole quem mesmo é? Coreia, Datã e Abirão. Todo mundo viu claro o que Deus queria falar. Né? Se desafiar Moisés e Arão, a terra vai abrir e vai me engolir. Foi claro. Porque Moisés falou: se eu estiver errado, mas se eles estiverem errado, que Deus crie algo que nunca houve. Nunca tinha ouvido terremoto, né? Aconteceu um terremoto. Aí Deus cria um terremoto. A terra abre, engole Datã, Abirão, a sua família, o gado, todo mundo, e comeu todo mundo. Todo mundo entendeu o que Deus falar, né? Todo mundo, ó, calou a boca, viola no saco e não se fala mais nisso, né? Havido, né? É havido. Então, e na pessoa de Jesus Cristo, ele fala inteligivelmente. Fica muito claro a história de Cristo. Pedro, quando fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, o que Jesus fala com ele? Mas o meu Pai que está... Então a revelação de reconhecimento de Cristo como Messias, quem revela? Só o Pai que está no céu, só o Espírito Santo te revela. Ninguém nasce crente, ninguém nasce com fé. Ninguém nasce, eu sou crente desde de pequenininho. Não, vai ter uma hora que você vai amadurecer, reconhecer a Cristo. Ainda que você seja escolhido, eleito, usando esse termo, vai chegar a hora em que você vai estar de encontro com Deus, vai ser confrontado com Deus, abrir os seus olhos e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Vamos passar grande parte da nossa vida errando e errante pelo mundo, dando cabeçada, fazendo burrada, até que o Senhor fala: chega, acabou, e nos joga do nosso cavalo da existência. E nós temos que ficar cego também, parar de ver as coisas até que Ele se revele para nós. É interessante que Paulo foi pregando na cidade. Cidade de Lídia. Aí a Bíblia fala que estava pregando a beira do rio, e as mulheres estavam todas lá, com um monte de mulher lavando roupa. Aí fala assim: Deus abriu o coração de Lídia para ela entender as palavras. Não entenderam? Abriu o coração de Lídia. Então vamos. Tudo isso está na Bíblia, está na palavra. Nós vemos como história simples, por isso que eles acham que o dilúvio é impossível ter acontecido, o Mar Vermelho é impossível ter acontecido, porque a história é simples, vai assim, ó, e veio e abriu, pum, acabou. Ah, mas é isso? É. Ah, precisa de mais? Os ensinamentos de Cristo. Jesus não chegou ensinando coisa de poder, de demonstração de poder. Agora vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão chegar nas praças e vão meter fogo na sarça ardente, todos os sinais que tiverem, você vai acontecer. Não, ele falou o quê? Vocês vão e vão pregar, e os sinais acompanharão os que crerem. Acompanharão, vai manifestar ou não, vai ter sinal ou não, mas o importante é ir de pregar o Evangelho racionalmente, para que as pessoas entendam, não sejam convencidas, mas entendam o Evangelho. Não é o convencimento, mas o entendimento. Você foi convencido e provou para você, para se convencer, que a raiz quadrada de 4 é 2. Te convenceu, te provou lá, e você sabe que é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho vai contra a lógica. É racional, mas peraí, mas eu preciso crer em Jesus para ser salvo? Eu fui criado então para quê? Então eu estou indo para o inferno? Deus perdeu tempo em me criar para me mandar para o inferno? Eu preciso crer em Jesus Cristo? Por que ele já não fez isso antes? Por que ele já não me preparou antes? Já a humanidade para ser salva? Por que eu tenho que crer em Cristo? Aí você não é convencido, você entende o plano de Deus, e você se rende a Ele, pelo convencimento do Espírito Santo em ti. Porque se não tiver o convencimento do Espírito Santo, o Evangelho é loucura para o grego, como Paulo escreve, o loucura para o lógico. Aquele que busca lógica do Evangelho é loucura para ele. Usa as coisas loucas para confundir as sábias, é isso. Usa o Evangelho que é louco para confundir a lógica humana, a matemática humana.
onde tudo tem que ser grandioso. Aí quando você vê no Evangelho é tudo simplificado, tudo mais simples. Vou ter que parar por aqui, eu não vou voltar nesse assunto mais não. Você falando aí no entendimento, que Deus fala claro, Atos dos Apóstolos, as línguas estrangeiras lá. Atos, é tudo muito claro em Atos, é tudo muito simples. A simplicidade dos sinais em Atos dos Apóstolos é uma coisa absurda. Veio Ananias e Safira, não deram dinheiro completo, tentaram enganar, ficou morto, acabou. Não tem isso, eu chamo o tribunal dos anjos, não. Então a mesma pessoa que carregou o corpo do seu marido vai carregar você também, ficar morta, Safira. É tudo assim, pai, puf. Nós não somos hindus que temos seres mágicos, não. Nós temos um Deus poderoso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, que a revelação de Cristo esteja em nós, que nós não estejamos seduzidos pela palavra, mas nós estejamos convencidos pela sua veracidade, em nome de Jesus. O seu lugar mesmo, curva sua cabeça, Senhor Jesus. Louvamos o teu santo nome, a tua graça, a tua fidelidade, Senhor. Nós, ó Pai amado, te damos graças, Deus Santo, pela revelação que o Senhor tem dado a nós, ó Pai, revelação da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, ó Pai, em Ti, permanecer fiéis em Ti, ligados à videira verdadeira, ligados, Senhor bendito, à Tua graça e o Teu poder. Nós te pedimos que só isso, ó Pai amado, é que nos mantenha, ó Pai amado, só a Tua graça, Pai amado, nos dá a certeza da Tua salvação em nossas vidas. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Sem mais longas, irmãos. Você vai cantar um hino? Ei. Já estou aqui. A irmã Neymar vai estar cantando o hino. Você pode trazer a sua oferta à frente. Você tem a liberdade de vir à frente, trazer a sua oferta. Enquanto a irmã Neymar canta o hino, depois nós vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não trabalham e nem colhem, e no entanto Deus os alimenta. Nem Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Não vou me preocupar com o amanhã, pois Deus tem bênçãos para dar. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não trabalham e nem colhem, e no entanto Deus os alimenta. Nem Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Não vou me preocupar com o amanhã, pois Deus tem bênçãos para dar. Pois Deus tem bênçãos para dar. Glória a Deus, irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua provisão em nossas vidas. Pelo que o Senhor, ó Pai, tem nos proporcionado, ó Pai, o que comer todo dia, tem nos proporcionado, Pai Santo, trabalho, ó Pai amado, força para trabalhar. O Senhor tem feito isso em nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai amado, que quando chegamos em casa, temos um teto para nos abrigar, ó Pai. Ó Deus, no final do mês temos dinheiro do aluguel, temos, ó Pai amado, as nossas contas, ó Pai amado, supridas por Ti, Senhor bendito. Ainda que muitos pensem que nós trabalhamos, vem do nosso braço, não, nós reconhecemos que vem do Senhor, ó Pai. Tudo vem de Ti, ó Pai. Nós te agradecemos no Teu nome, Jesus Cristo. Prospera nosso caminho, ó Pai. Prospera, Pai amado, os planos que o Senhor tem para nós, Senhor bendito. Que nenhum deles, ó Pai, caia por terra. Mas sabemos que o Senhor é soberano e vai levar cada um a cabo até o fim, ó Pai amado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Abençoa as nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas. Ó Deus, abençoa, Pai amado, quem está em busca de emprego, ó Pai amado. Estenda as Tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos no nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a irmã Sueli fez uma cirurgia do menisco. Estejam orando pela recuperação da irmã Sueli. Ela fez cirurgia essa semana, né, mãe? Quarta-feira. Estejam orando pela recuperação dela, né? Glória a Deus. Depois da notícia da semana passada,
Eu fiquei muito feliz. Continuo orando pela irmã Elimar, que minha mãe está acabar com esse tratamento dela também. Você também, ora por você, ora para que o Senhor olhe pela sua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te levante em ousadia, em destemor, para ser usado por Ele, para você ser um homem ou uma mulher de Deus, sendo usado por Ele onde você estiver, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é doador de toda boa dádiva,